É, estava lindo, eu vi. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Meu vídeo não está funcionando. Boa noite. Alguém pode me dar um retorno se estão me ouvindo? Se o som tá bom? O vídeo aqui também não está funcionando. Eles resolveram fazer um update do Zoom agora, na hora que eu estava abrindo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual que está funcionando aqui. Só um minutinho, tá, gente? Essa aqui está funcionando. Acho que é tudo a mesma coisa. Essa aqui mesmo. Acho que agora está funcionando. E o som? Tá, agora arrumei a imagem. E o som, tá legal? O som tá bom. Ah, boa noite. Boa noite. É, Vou guardar só mais uns 2 minutinhos. Eu vou fechar os microfones de vocês, tá, gente? Depois a gente abre novamente. Vamos aproveitar esse início para... Deixa eu dar só mais uma arrumadinha aqui. Bom, vamos
fazer umas respirações profundas, gente, só para a gente centrar, centralizar, equilibrar. Vamos nos conectar, né, com a presença. Nos sintonizar aqui e agora, deixando as nossas questões particulares, pessoais, distantes. Vamos nos concentrar aqui e agora. Que a presença nos ilumine, atue, flua através de nós. Assim é. Namastê a todos. Vamos iniciar então o nosso satsang. Bom, para iniciar, eu queria lembrar, né, a todos, fortalecer, né, essa verdade indubitável de que somos consciência pura e imutável, que independente de todos os padrões que nós fomos condicionados, que independente de todas as projeções que nós criamos, que independente de todas as expectativas que nós temos, nosso ego tem, somos essa consciência. Que por mais difíceis, né, entre aspas, que a nossa mente julga o mundo ser, né, a vida ser, essa consciência permanece imperturbável, imune, limpa, observando todo esse acontecer, irradiando apenas amor, que é isso que ela é, que somos. E é isso que eu gostaria de lembrar, para que fique bem evidente, bem claro, para que as circunstâncias, os acontecimentos não nos tirem o foco dessa verdade indubitável. Que tenhamos sempre em mente isso, porque assim todo acontecer irá passar por nós, por essa consciência, que é o próprio acontecer também, e assim nós poderemos aproveitar o máximo essa experiência de uma forma lúcida, pacífica, amorosa, fluindo com a existência, sendo aquilo que somos.
esse foi um recadinho, né? Para que todo esse movimento, né, que está acontecendo, né, nós somos antenas, né? Antenas muito sensíveis a tudo que nos cerca, qualquer tipo de vibração atua no nosso ser, né? Principalmente se nós não estivermos centrados. Então é bom a gente estar sempre focado nessa verdade, porque o acontecer tende a ficar turbulento, porque nós estamos vivenciando um momento de despertar coletivo, e isso atrai para nós oportunidades mil de entendimento. E essas oportunidades mil, elas têm uma vibração elevada, muito acelerada. Então, é só para que a gente esteja aberto e conscientes para que a gente aproveite esses momentos e desperte de uma vez. A gente aproveite cada instante, cada oportunidade, estando conscientes e fortalecidos nessa verdade. Isso se chama fé. Fé de que tudo é como deve ser e que tudo é amor, vem para o bem, vem para essa evolução, para essa elevação. Né? A consciência, ela já é elevada, não é nem elevada, nem baixa, nem nada, ela é neutra, mas ela já é a verdade absoluta, né? Mas nós, como egos, né, estamos aí evoluindo como egos. É isso aí. E como egos, né, como mentes ainda observando esse acontecer, tentando nos desvencilhar da ilusão, né? A gente observa como o ego, né, tem muitas artimanhas para resistir, né, à sua dissolução, à sua morte, entre aspas. Ele, de qualquer forma, fica querendo se manter no controle, manipulando, né, entre aspas, porque ele acha que manipula. Ele tenta manipular, mas ele não manipula nada, porque só vai acontecer aquilo que a consciência permitir. Ele vai atuar, vai agir, mas vai ser prisioneiro, né, das consequências. Vai gerar karma, né? E ele vai estar sempre fugindo dessa responsabilidade. Ele vai estar sempre apontando o outro como o culpado daquilo que vier para ele, né? Porque ele não quer assumir. Se não é Deus, é o outro que é responsável, né? Ele quer culpar alguém da sua dificuldade, da sua miséria, do que quer que seja. Ele não entende que quando ele trai a si mesmo. Quando ele engana, ele está enganando a si mesmo. Quando ele foge, ele não vai fugir para lugar nenhum, porque ele é ali, ele é a consciência e vai acontecer tudo da mesma forma, não tem jeito. Tudo o que vier vai ser para apontar para ele mesmo, para ele ser dissolvido.
Não quer dizer que o ego é ruim, ele é apenas ilusão. Ele faz parte da nossa história, mas nós não somos o ego. Ele é construído, e se é construído, ele pode ser desconstruído. Ele não é. Ele é criado a partir de crenças, né, de conceitos e condicionamentos. Esses condicionamentos podem ter sido traumas que geraram mágoas, ressentimentos, né? Difíceis, às vezes, de serem absorvidos, metabolizados. Mas o universo ele é misericordioso, né? A consciência. Então, toda a nossa existência, nós temos oportunidades de entendimento e de liberação, né? O entendimento leva à liberação desses traumas, dessas mágoas, dos dramas. Por mais difíceis que tenham sido, dolorosos, eles foram criados para o ego. E quando são observados e compreendidos, eles podem ser dissolvidos. Só se nós, como egos, né, ficarmos mantendo, né, esses ressentimentos, essas mágoas, como uma forma de suplemento, né, para manter o ego vivo. A consciência não precisa disso. Nós, como consciências, a partir do momento que nós nos conscientizamos de quem somos, todos esses traumas e dramas já são inúteis. Eles podem estar arraigados, eu reconheço, entendo que são difíceis de ser dissolvidos, mas se houver uma disposição e um entendimento, chega um momento em que eles vão ser descartados. Vamos abrir mão, deixar ir, porque não fazem mais sentido para nós, para o nosso processo. Foi, passou. Então, que estejamos abertos, né? Observadores, atentos, abertos, para que a verdade venha à tona, nós a possamos reconhecer e abrir mão daquilo que não é verdade, daquilo que é ilusão. A ilusão não sobrevive diante da verdade. As duas coisas não coexistem. Bom, vamos abrir para perguntas, né? Vamos compartilhar. Quem quer colocar alguma questão ou fazer algum complementar? Quem quiser falar, pode abrir seu microfone.
Ninguém quer falar nada, perguntar nada, comentar nada? Vamos ver quem está aqui. Antônio, Célia, Eugênio, Fausto, Heloísa, Sandra, Janildo, Mônica, Valéria e Nilza. Mário, boa noite. Boa noite, Mônica. Eu Namastê. estou tentando ouvir aqui no meu celularzinho, velho. Eu tentei no computador, não estou conseguindo também, mas aí vou ver se dá para me ouvir. Tá. Eu posso te perguntar? Pode, claro. Hoje eu estava conversando com meu filho, que começou a estudar as coisas do ego, que chama Enneagrama. Certo. Aí eu comentei com ele a respeito do que aquela esfinge que tem nas pirâmides do Egito, que fala assim, decifre-me ou devoro-te. Aham. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. É o meu que está ruim. E aí hoje eu fui no velório de um sobrinho, o sobrinho mais velho meu, primeiro, dos 50 netos que a minha mãe tem, ele é o primeiro. Morreu com 50 anos por bebida alcoólica, hepatite alcoólica. Estava uns 20 dias na UTI, morreu ontem e foi sepultado hoje. E aí eu vi assim, o drama, o sofrimento humano, que até comove a gente. Eu chorei pra caramba, porque todo mundo chora, e as irmãs, a mãe internando um filho de 50 anos de idade. Aí eu percebendo assim, como que viver nesse mundo tem essa força magnética do ego tão grande, a maioria das pessoas assim, na ilusão, e depois ela chega a esse momento de um ser que nasceu naquela família, como esse filho da minha irmã, todo mundo sofre pra caramba. Então, eu fiquei vendo aquilo, sofri junto, chorei junto. Eu estou querendo que você fale um pouquinho sobre essa coisa que a Esfinge fala, assim, se isso é o ego mesmo, decifra-me ou devoro-te, igual esse menino foi devorado pela bebida alcoólica. Aham. A esfinge, ela simboliza os 4 elementos, né? Não sei se você sabe. Então, e também simboliza realmente o autoconhecimento. Então, se você não se autoconhece, né? O ego continua mandando, né? E o ego mandando, aquilo está obscurecendo a sua consciência, de alguma forma. Então, não pode ser visto como castigo, né? É apenas um conselho, um apontamento, né? Porque, na verdade, a morte não existe, né? A morte é simplesmente uma mudança de etapas, né? De dimensão. Você sai da dimensão daqui, da terceira dimensão, vai para uma outra dimensão, né? A consciência continua viva. Não tem morte, a morte não existe. Né? E agora, as pessoas sofrem porque elas estão apegadas ao corpo, a ideia delas da vida está ligada ao corpo. Então, por isso que existe esse sofrimento que é por apego. Apego à matéria, à personalidade daquela pessoa, às emoções que aquelas pessoas, uma e as outras, né? As emoções que existiam entre elas, né? Então, é por apego. Mas isso também não é ruim, faz parte da experiência. Na verdade, tudo é amor. Então, se tudo é amor, tudo acontece para que esse amor seja vivificado, seja expandido, seja experienciado. Até que vai acontecer de você vivenciar o amor sem apego. A parte mais sublime do amor, não é? Porque esse amor, que não deixa de ser amor, é apego, mas é amor também. Às vezes, algumas pessoas dizem, eu nunca amei, não sei o que é amor, mas se ela é amor, se somos amor, nós estamos amando, só que em níveis de compreensão diferentes. Certo? E aí é apenas num enterro, as pessoas estão chorando
porque elas são apegadas ao corpo. Mas, na verdade, a consciência está ali, viva. A consciência não morreu. Cada um de todos que estão ali tem aquela pessoa viva em si. A pessoa não morreu. O corpo dela, sim. Mas a consciência está viva. Em cada um de nós, somos um. Somos essa unidade. É difícil as pessoas entenderem isso porque elas estão apegadas à separatividade, né? À individualidade. Mas somos esse um coletivo, múltiplo, facetado. Ô, Mária, eu posso te perguntar outra coisa nisso aí mesmo? Uhum. Eu entendo, percebo que cada um, a consciência é gradual. A gente vem subindo os graus de consciência, minha percepção. Então, essa pessoa esse corpo, essa personalidade que faleceu hoje, num determinado grau de consciência, por exemplo, assim, com compulsão pela bebida alcoólica. Certo. Então, quando ela retornar em outro corpo e vir com uma outra personalidade, ela vem naquele mesmo grau emocional, psíquico? Sim. Você compreendeu o que eu estou perguntando? Compreendi, sim. Porque, na verdade, a mente, ela mantém aquela experiência. O espiritismo fala que a pessoa aprende lá, né, no outro nível, mas pelo entendimento que eu tenho, a gente aprende aqui. Eu concordo com você, que a gente aprende aqui na Terra. Isso, a gente aprende aqui. A consciência, ela fica num estado de, vamos dizer, de espera, né? De como é que chama quando é stand-by, Stand-by. não é? Aí quando encarna, continua o aprendizado. Tá bom. Pelo a minha experiência e pelo, né, o que os meus guias que eu já meditei sobre isso uma vez, né, há mais tempo, e aí eles me falaram isso, que o aprendizado é aqui. É através da experiência. Sem experiência, não tem como a pessoa despertar. Porque senão, se fosse diferente, quando a pessoa está no outro nível que ela está aprendendo lá, né, vamos dizer assim, ela ia despertar lá? Não, ela só desperta aqui. Ela só desperta através da experiência da observação. Ok? Então, as tendências, né, que a gente tem na vida, aquilo ali se mantém. A gente fala que são as tendências, as vasanas, né, ou vasanas, e isso permanece. E o ego vem, né, facetas do ego, né, que são essas vasanas, vêm novamente para que a pessoa vá, de alguma forma, trabalhar. Mas o que acontece com a pessoa, né? Esse seu sobrinho, ele morreu jovem, né, com 50 anos. Mas a tendência é a pessoa, à medida que ela vai envelhecendo, ela vai percebendo, né, o ego com mais facilidade. Eu convivi com pessoas idosas, né, meu pai, minha mãe, meus avós, e assim, acompanhei bem a velhice e observando, né, e a gente vai vendo como que a pessoa vai ficando mais com mais aceitação, com mais paciência, consigo, com o outro, vai observando, vai realmente, vamos falar que é lapidando, né, o seu ser, vai se desvencilhando do ego, né? Então, à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela vai vamos falar de purificando a mente, né? Dessas tendências. Então, a tendência é quando ela vem na próxima vida, ela já vai vir mais leve. Mas, por exemplo, no caso do vício, também sinto assim. No caso do vício, o vício vem como tendência. Eu não vou dizer que a pessoa vai se tornar alcoólatra, mas ela vem com aquela tendência. Certo? E aí, as circunstâncias, aí vai depender do karma dela, vai depender de várias coisas,
E aí, dependendo do grau de consciência que ela já adquiriu, que ela trabalhou, né, que ela foi se desvencilhando, aí pode ser que ela volte a ser alcoólatra ou não. Né? Aí vai depender ali do que ela vai estar experienciando. Mas que ela vem com aquela tendência, ela vem, fica ali. Ô, Mária, Oi. eu até fiquei assim, pensando e percebendo assim, tipo assim, ficou sofrendo muito na UTI, todo inchado, quase explodindo de inchaço. Saía de CTI, ia para o quarto, ia para casa, voltava para o hospital, ficava no quarto antes de ir para o CTI, sofrendo de novo. Eu fiquei pensando, será que nesse processo de sofrer no físico, não poder comer, não poder ficar dependendo de intubação, um tanto de coisa, aquele sofrimento físico ajuda nesse processo que você acabou de falar aí, que Ajuda. acontece com a gente com a idade vai avançando, naturalmente a gente vai se desidentificando. É. Aí eu fiquei pensando, será que nesse processo final de UTI, que a atanhada toda, a pessoa está aprendendo para desidentificar daquele mal que causou aquela doença toda? Sim. No caso, a vida. Tá. Mesmo que ela não seja consciente de ser o ser, né, a consciência, todos nós somos a observação em si. Então, tudo aquilo que causa dor no plano, no nosso corpo físico, de alguma forma, cria um sentimento, né, o sofrimento, que vai atuar no nosso ser. E, com isso, nos leva a ponderar, a refletir, né, a reflexionar. E a dor, ela vai, vamos dizer que vai para o centro do nosso ser, né, do nosso centro, do que a gente chama do coração em si, né? E aí esse sofrimento faz com que o coração, de alguma forma, ressoe e a pessoa tenha acesso àquilo que é real, através do sofrimento. Então, Sim, é isso mesmo. qualquer tipo de sofrimento, seja físico, mental, emocional, o que seja, nos leva a essas reflexões que vão nos apontar a verdade. Grata, viu, Mari? Nada, namastê. Namastê. Obrigada a você pela sua partilha. Mário, Oi. tudo bem? É o Fausto que está falando. Oi, Fausto. Tudo bom? Namastê. Namastê. É o seguinte, eu tenho ultimamente, eu não sei se o que tem acontecido é o seguinte, eu tenho uma amiga minha que eu tenho tipo feito uma orientação para ela, até usando os conceitos de não dualidade e tudo, mas sem, assim, de uma forma amorosa, sem esperar nada em troca. Já faz alguns anos já que eu sempre conversei com ela e tudo. Aí, semana passada, eu me encontrei com ela. Eu já tinha percebido um outro encontro que eu tive com ela, uma espécie de estado de presença muito forte. Certo. É tipo uma energia, assim. Aí, da última vez que eu me encontrei com ela, eu senti como se tivesse um campo energético me abraçando, assim, tão forte que eu fiquei em silêncio, assim, quase em silêncio. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Eu fiquei até emocionado. Eu senti uma energia, assim, como se ela estivesse me abraçando. Ela estava falando, tipo assim, como eu falava com ela, só que me ajudando. Certo. Só que ela falava poucas palavras e me ajudava. Eu senti uma ajuda imensa, assim, como se o estado de presença já me ajudasse. Eu não sei se você já sentiu isso olhando para uma pessoa. Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca senti na minha vida. Assim, eu sinto raramente, mas já aconteceu com outras pessoas, mas assim, eu conto no dedo quantas vezes aconteceu. Eu olho para a pessoa e do nada eu fico emocionado, porque eu sinto uma coisa na pessoa, assim, que parece que é fora do padrão, né, da maioria. Não sei se você já passou por uma experiência assim. Já sim, já sim. A gente sente isso, geralmente, quando a gente tem contato com um mestre também, ou então com uma pessoa que realmente está te ajudando de alguma forma. Quando você se abre, Fausto, né, para isso, você tem consciência da presença, você vê Deus em todas as pessoas, em todas as criaturas. Então, quando você é ativado, né, no seu centro de amor, né, aquilo ali se expande de alguma forma e você tem essa sensação realmente. Você sente a presença ali viva, né?
evidenciada através do outro, através de si, através da vida em si, né? É isso que a gente chama de êxtase, né? Aquele que chega num nível de entendimento, ele está no nirvana, mesmo estando aqui no corpo. Entendeu? Então, essa sensação que você teve é natural. Vai depender de cada um, mas todos, quando estão nesse nível de entendimento e em contato com a presença, fica mais fácil de perceber essa presença em tudo, em todos. Certo? É uma coisa que não tem lógica, né? Não dá para explicar com palavras. Para a mente, nada. Para a mente só tem lógica aquilo que tem começo, meio e fim, né? Aquilo que não é palpável não tem lógica nenhuma. Aí você começa a perceber que quando, na verdade, a palavra ela acaba impedindo você ter acesso a sua essência, né? Porque se tu fala muito, tu pode meio que falar por ela, sei lá, como se fosse limitante, a palavra é limitante, né? Certo. Eu tenho meditado também umas 2 horas por dia, então eu acho que isso tem me ajudado a manter contato com a minha essência, né? Com o ser. É verdade. Eu falava muito sozinho em casa, agora eu não falo mais, eu fico sempre... Eu percebi que isso me causa um mal. Eu jogava muito videogame, agora já faz muito tempo que eu não jogo, porque eu percebi que isso não me acrescenta nada de bom, não me torna uma pessoa não, mas não me acrescenta nada. Então é uma atividade que não me... Eu estou preferindo agora meditar ao invés de ficar... Eu já não via TV, agora eu fico tentando meditar no meu tempo livre, então... Entendi. Mas... Aí acho que vai abrindo... A gente entra em contato com o campo da consciência, né? Sim. Você vai abrindo mão, né, dessas coisas que são distrações, né? Do controle. É como se você não quisesse controlar mais as coisas, né? E até o corpo. Eu percebo que o próprio corpo tem uma inteligência. Tem. Então, por exemplo, se eu pensar assim, eu não vou mais fazer nada, não vou controlar, não quero saber de mais nada. Aí você começa a fazer, o corpo começa sozinho a fazer as coisas, assim, a trabalhar, fica mais leve, porque é como se tivesse uma inteligência no corpo, né? Uma coisa, é como se o corpo não fosse você. Uma coisa, acho que até o mestre, o nome dele é difícil de falar, Maharaj, ele falava que ele não fala, ele existe a fala só, não existe ele falar, né? Eu não falo, é a fala. Sim, então acho que é meio isso, né? Isso. Não existe não é que eu ando, ao andar, não andar, é simplesmente andar, o corpo vai e anda, acho que é meio isso, né? É você transformar numa coisa impessoal. Sim, é o universo atuando através de você, né? Não é mais a pessoa. É como se o seu próprio corpo fosse uma coisa. Você olha assim para uma mesa, o seu corpo é como se fosse como se fosse um animal que ele mesmo tem uma inteligência própria, uma coisa meio... Aí alivia, como se você se sentisse mais aliviado, né? Porque tu não fica tentando controlar com o pensamento o que você vai fazer. Não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não tem que fazer nada. Aí você começa a fazer as coisas. Né? Você vai fazer seguindo a intuição, não é verdade? Isso. Aí é o universo atuando através de você, porque aí você não tem mais expectativa do resultado da sua ação, né? Exatamente. Você está sendo impulsionado pelo universo, não mais pela mente, né? Pela mente cartesiana e lógica, que busca sempre um resultado, X ou Y, né? Eu só queria falar sobre isso mesmo, porque é uma coisa que me deixou muito emocionado na semana passada e achei interessante compartilhar. Vai observando, né? É uma questão mesmo de você observar, sentir, né? São os fenômenos, né? Mas a gente não se deve ater também a isso, né? Apenas observar, aceitar, vivenciar o que tiver de vivenciar, sem
Sem julgar, né? Sem julgar, sem exaltar ou inferiorizar ou menosprezar, apenas vivenciar aquilo, né? Mas se há uma coisa que te traz paz, te traz bem-estar, né? Aquilo é bom. Foi muito bom, foi maravilhosa a experiência. Que bom, então. Porque foi sem a intenção de ter nada em troca, eu ajudava ela por amor, sim, simplesmente por amor, assim, é uma coisa sem preço, assim, nossa, eu fiquei pensando, pô, a minha vida só por isso já valeu tudo, assim, sabe? Foi muito legal, essa sensação é muito gratificante, assim. Que bom, então, que ótimo. E quanto mais a observação, né, mais você vai se tornando sensível à percepção do ego, né, daquilo que não é, né? Você vai aprendendo a filtrar, né, e abrir mão daquilo que é ilusório e que está te distraindo, em vez de te colocar centrado naquilo que é. Né? É isso aí. É isso aí. Obrigado. Nada, namastê. Obrigada a você. Namastê. Então, mais alguma colocação? Algum comentário? Sobre o que eu falei no início, eu queria só estender um pouquinho mais. Falando de que como o ego, né, como esse ego que a gente cria, principalmente através para nos proteger de alguma coisa, né, daquilo que nós acreditamos que vai nos causar dor, sofrimento, né? Como que às vezes um trauma, uma mágoa, um ressentimento fica tão arraigado que isso permanece tão fixo na nossa vida e nos leva a um sofrimento constante, né? E que a gente não consegue se desvencilhar disso, nunca. Mas nunca assim, no sentido de nós mantermos esse trauma como um bode expiatório. É isso que eu percebo. Como aquilo ali faz você acreditar que você é vítima, né? Uma vítima das circunstâncias, das pessoas, do mundo, da vida, de Deus. Então, essa postura de vítima faz com que nós nos agarremos a esse trauma, essa mágoa, para nós não vivenciarmos a verdade. Aquilo ali fica mantido como uma fonte de manutenção de uma vida ilusória, né? Para que a gente manipule as pessoas, os outros, né? Para que elas se mantenham ali achando que nós somos vítimas. Ou então ovelhas negras, né? Também. A vítima escolhe o trauma como um bode expiatório da sua própria existência, né? Não, eu sou uma vítima desse trauma, desse abuso, e não vou conseguir sair disso nunca, porque se eu deixar de ser essa vítima, eu não vou ser mais ninguém na vida, né? Ela se sustenta nisso. E aqueles que cercam a vítima a mantêm como um bode expiatório de todos os seus problemas. A minha vida é ruim por causa de fulano de tal. A minha vida não anda para frente por causa de fulano de tal.
E assim fica nesse jogo, né? Esse círculo vicioso, né? É um alimento para o ego, né? Não é? A gente vê isso nas famílias, né? Isso é Gostei muito disso. muito comum. Deixa eu ver o que o Eugênio está falando aqui. Mária, você fala muito na entrega nos seus posts. O que é entrega? O que se entrega a quê ou a quem? Como faço essa entrega? Oi, Eugênio, namastê. Bom, a entrega nada mais é do que deixar o ego morrer. Você se entrega à consciência suprema, que é você, que é o real você. Então, essa entrega, que também pode ser chamada de rendição, né, é você não ser mais aquele que age. Você para de atuar como ego e deixa que a consciência suprema atue através de você, porque ela já atua, mas você bloqueia de alguma forma, achando que está manipulando esse acontecer. Então, a entrega nada mais é do que a rendição à consciência suprema, que é o real você, que é o absoluto, né? Essa consciência que permeia tudo, que está em cada um de nós e somos nós. É quando você deixa de ser uma pessoa ou um personagem para ser um ninguém sendo tudo, sendo todo. O Fausto respondeu ali, deixar tudo nas mãos de Deus, que é essa consciência suprema. É você abandonar-se nessa consciência. É a dissolução. A gente fala que é a dissolução do ego ou a fusão do ego nessa consciência. Ok? Mária, Oi, Mônica. você falou no início a respeito da fé, não falou? Falei. Então, essa rendição, a rendição ou entrega à consciência, para a gente chegar, a gente personalidade, chegar nesse lugar que já existe, que já é, eu percebo que essa fé que eu, por exemplo, persona, tenho hoje no momento, ela precisa não, natural, dela se, aumentando o grau dela, a graduação, cada vez mais fé. Tendo fé, a gente se entrega, se rende, porque é o todo, é tudo, é Deus. Sim. Isso vai então, acontecendo... A fé... Desculpa, Mônica, eu te interrompi. Pode falar. Não, já terminei. Pode falar, já terminei. À medida que a gente vai se conscientizando de quem se é, né, que é essa consciência suprema, né, aí você fica confiante. Essa confiança, né, que também é uma esperança, vamos chamar de crença, mas não é crença, é a fé. É uma coisa que vem de assim, um impulso interno que não te deixa dúvidas daquilo que é. E aí você se rende, porque você sente isso realmente como amor. Você não tem mais dúvidas. Por isso é verdade indubitável, não tem dúvidas em relação a isso. A dúvida só existe enquanto não existe conscientização de quem se é. A partir do momento que nós temos a consciência de quem somos, não existe mais dúvidas. Só existe a consciência pura. Só existe a verdade indubitável, né? O absoluto. Então, a entrega nada mais do que isso. É a dissolução desse personagem na consciência pura. E aí, para isso, é abrir mão do ego. Ô, Mari, e aí é só fluir com a vida, é só leveza, né? Isso, só flui. Não quer dizer que não vai existir dificuldades, né? Que não vão existir
acontecer aí, né? Complicado no sentido de ter que atuar, né? E tudo, mas aí você vai atuar com intuição, né? Com fé. Você vai ser intuitivo e vai atuar através do coração, sem expectativa, entregue. Seria você não atua através da mente, seria isso, então. Isso, sem criar expectativas. Sem fazer, não atuar, não fazer o que você quer, mas fazer, intuir o que a consciência... Isso, é Deus que vai, tanto que o Pai Nosso, né, não fala assim, seja feita a vossa vontade? Então, isso. Né, é você aceitar, né, que a consciência suprema tudo rege, que ela é o por amor e que ela vai te orientar nesse sentido, que tudo que acontecer através dessa consciência, né, a partir dessa consciência, é puro amor. Mesmo coisas difíceis, né, entre aspas, aparentemente difíceis, são manifestações do amor, porque vem para restabelecer a ordem, vem para restabelecer a harmonia. E o tempo dela é totalmente diferente do tempo da mente, né? Claro, porque a mente tem tempo, a consciência não tem. Outra coisa que eu A gente até percebo chama muito. de tempo divino, né? Tudo, né? Mas simplesmente acontece, não é tempo, né? Acontece, mas é aquela coisa, né? Tá certo, o tempo aqui para nós existe, é um tempo, né? O tempo linear faz parte da experiência. Em termos mentais é tempo, mas para a consciência não existe tempo, né? Não existe. Exato. Acontece. Isso. Ô, Mária. Oi, Mônica. Essas coisas do tempo, né? Do sol aqui agora, a presença. Uma pessoa que eu conheço uns 40 anos, que eu já estou depois de 60, ela me falou assim, colocou na mensagem: Mônica, você está totalmente perdida. Essa coisa de falar que o tempo não existe, uma coisa assim, de ensinamento, né? Você está perdida. Eu falei, tá bom, só concordei, me entreguei, estou perdida. Concordo. Porque não vai adiantar você tentar provar, porque não tem como você provar. Tem? Não tem. Então, deixa. É uma coisa que eu tenho percebido, é que a gente começa a enxergar certas verdades que a maioria não vê. Aí é melhor você ficar em silêncio, né? Porque tu vê que a pessoa não está aberta para aquilo, né? Senão ela acha que você é maluco. Você começa a ver verdades em um monte de situações da vida, né? Isso. Que muita gente não enxerga. Não adianta, porque a pessoa não vai entender. Porque não é por ignorância nem nada vamos dizer assim, que a pessoa não tem inteligência. É simplesmente ela ainda não está num nível de entendimento para aceitar isso. Só isso. Simplesmente isso. Vai chegar um momento em que ela vai entender. Então, mas não vai adiantar você tentar provar isso agora, né? Porque ela ainda não está aberta para isso ainda. Ela ainda não tem É como aquela parábola de Jesus, né? Pérolas para os porcos, né? Você não dá pérola aos porcos, que é para... Não é porcos, mas enfim. É você não falar algo que a pessoa não entende. Aí ela não adianta. Vai entender, né? Então, é melhor largar para lá, falar amém para ela e pronto. Se você chega para a maioria e fala assim, o tempo não existe, eles vão achar que você é maluco. É doido, né? É maluco, a pessoa tem que estar aberta para isso. Isso, não vai adiantar, né? Então, tudo bem, a gente tem que seguir fluindo, né, com isso. Sem criar a expectativa que o outro vai entender. Ele vai entender na hora que tiver que entender, na hora dele. Na hora dele, ele entende. Tá tudo certo. Faz parte do processo dele, né? Do nosso e do dele. Porque nós também temos que aprender a aceitar o tempo do outro, né? É porque o outro é a gente, né? Não existe o outro. Isso, exatamente. Exatamente. Se você não aceita o outro, você não está se aceitando também. O outro é você. Somos nós, né? Essa relatividade, ela se dissolve na unidade, né? O tempo, ele é relativo, não é verdade? Então, quando você
passa a ver as coisas, a viver as coisas através da unidade, esse tempo ele deixa de existir. Essa relatividade deixa de existir. E aí sim você vive a eternidade, através da conscientização da unidade. Aí a sua vida vira um reflexo dessa atitude, né? As coisas vão acontecendo de forma una, né? Isso. Você tem a sensação que as coisas acontecem, simplesmente. Simplesmente, você aceita, né, esse acontecer, sem criar expectativa, sem se preocupar com o que vem, né? Sem se agarrar ao passado, usando a memória apenas como Uma ferramenta. de ter um discernimento, aquilo ali é experiência, né? Uma vivência, não como para criar uma projeção. Simplesmente aconteceu, passou. Você vivenciou, aprendeu algo com aquilo ali, certo? Mas vai chegando um momento que até essas memórias elas vão se dissolvendo também. Ô, Mariana. Oi, Antônio. E, por exemplo, quando acontece o contrário, quando se entrega tudo a Deus ou ao Supremo e tem a sensação que nada acontece, mas tudo acontece como ele deseja. Mas muitas vezes também, será que acontece alguma coisa? Muitas vezes me pergunto, está acontecendo alguma coisa? Compreendo. Porque a gente até vê em alguns, né, que fala que o acontecer existe só para aquela mente ali agora, naquele instante, né? Mas isso mas fora desse. Isso nem importa, né, Antônio, na verdade, porque o acontecer está acontecendo para cada um, no nível de entendimento de cada um, a experiência de cada um, e tudo bem, o acontecer, eu acho que ele está acontecendo. Ele está acontecendo para cada um, do nível que tiver que ser, mas ele está acontecendo. Tudo claro. é. Tudo é, não é verdade? Tudo é. Tudo acontece e está tudo certo. Tudo é como deve ser, mas certas, digamos assim, se for fora do tempo, dá a impressão que nada acontece, que nada... Sim, fora do tempo nada acontece. Quando a gente está no vazio ali, no vazio nada acontece. Para a mente que está no vazio, nada acontece. Acontece para a mente que está atuando, para aquela que está fazendo parte do acontecer. Não é isso? Pois é isso, mas mesmo esse tal vazio também pode ser, eu ia dizer, pode ser, não é nada palpável, pode até ser, pode até pôr um pouco de receio ou medo, como que se diz, não se sabe onde é que leva esse vazio. Pois é, aí isso aí já é a mente, né? Aí já é a mente. Já é a mente, Porque quando a gente está entregue, não importa. A gente não quer saber nem para onde vai, nem de onde veio. Você simplesmente está. Você porque a consciência é única, mas cada um tem uma mente diferente. Sim. É por isso que dá essa diferença. Por exemplo, a sua mente é diferente da minha, que é diferente da Mônica, que é diferente do Antônio. Agora, a consciência é única. É única. É por isso que cada um pensa uma coisa diferente, só que chega todo mundo a consciência que faz com que haja essa união. Isso. Entre todos, né? Isso. Então, mas para aquele que já entende, vivencia, não é entende,
vivencia a unidade, né, não tem mais importância os detalhes. Ele simplesmente vagueia no vazio e vai observando aquilo que vem. Aquilo que vem é o que é. Ele não especula mais. Compreende? Não tem mais perguntas. Ele está entregue. Ele não tem mais nenhuma dúvida, então ele se entrega e não especula, não tem perguntas. Ô, Mariam, posso falar? Pode. Eu já estive nesse momento, assim, de presença, sabe? Num trabalho, assim, chama SAT, que o Cláudio Naranjo faleceu há pouco tempo, eu participava. Uhum. Um estado, assim, não mente, não ego. Certo. Só que é um estágio tão sublime que não tem como eu trazê-lo e falar como é que ele acontece, porque aí já entrou na minha mente, e uma coisa assim, é só vivenciando mesmo. Certo. Uma coisa de que o que eu consigo falar em palavras é de que realmente nada importa, nada acontece, tudo acontece, e eu não... É uma experiência maravilhosa, de luz, de plenitude, de êxtase, certo. Que eu percebo, assim, que ela está dentro de mim, mas só que nos momentos em que isso aconteceram, eu estava numa egrégora que facilitou, que todo um trabalho de tirar o ego, as máscaras, desidentificar, aí o que já está dentro, vamos dizer assim, emergiu, mas que está sempre presente. Isso, é isso que eu queria te falar. Não coloca na mente que é só porque você estava trabalhando numa egrégora, que você estava num grupo, que você estava com fulano ou com Beltrano. Você é essa presença aqui agora, em todo instante. Ok? Mantenha essa consciência viva dentro de você. Não, é dentro e fora. Ela não está dentro de você, ela está dentro e fora. Não importa onde, com quem você esteja. Você simplesmente é. Você é observador, você é a observação. Certo? E você é a presença. Independente de onde, quando, com quem, no lugar, não importa. Você é sempre. Não condiciona sua mente a achar que você só teve essa percepção da presença porque você estava no grupo X ou Y, com fulano ou com Beltrano, ou sozinha. Você está agora, aqui agora, você é presença. Maravilha, grata. É porque isso é uma questão do ego. O ego, ele acredita que tudo é difícil, que tudo é impossível, que para alcançar o estado de presença, você precisa estar em alfa, em beta, em sei lá em quê. Mas você é agora, aqui, nesse instante absoluto, você é a presença. É porque tudo que tem início e fim é falso. Sim, né? pois é. Se tem algo que aconteceu no tempo, então é do ego, é da mente, não é real, né? Então, se você se mantém nessa postura e com essa mente de que você é aqui agora, sempre a consciência. Pura e ilimitada, ilimitada. Sem tempo, sem lugar. Você é aqui agora o que é. Essa presença. E essa presença é verdade, amor, bem-aventurança. É consciência, verdade, bem-aventurança. Satchitananda, nós somos isso sempre. Nós dizemos que nós temos essa percepção assim de vez em quando, porque é o ego que nos leva a acreditar nisso. É a mente nos faz
distrair, né? Ela se distrai com o que está fora, entre aspas, né? E nos faz acreditar que nós não somos essa presença sempre. Nós somos sempre presença. Nunca deixamos de ser. Essa percepção é que, às vezes, né, desvirtuada, deturpada pela mente. O que nos faz desviar, distrair, são os pensamentos, né, os sentimentos, as emoções. Se estivermos sempre atentos, nós vamos perceber os sentimentos vindo, atuando em nós, mas vamos estar conscientes. Não é que não vamos deixar de sentir, de pensar, nem de nos emocionar, mas vamos estar conscientes. Então, aquilo ali vai passar por nós, mas não vai permanecer. Nós não vamos ficar cultuando aquilo, cozinhando, fazendo, né, aquilo ali um bicho de 7 cabeças, né, um vício, o que seja. É só um experienciar, né? Viva a experiência e deixa aí. Isso, isso. Aproveita o que tiver de aproveitar e deixa aí. Enquanto se estiver vivenciando, vivencia, observa, mas sem apego. É fazer o que precisa ser feito, né? Sim, simplesmente né? isso. Sem colocar apego naquilo, né? Assim, criar uma expectativa, né, com relação a... Sim. Quando você cria expectativa, é o ego que está criando, né? Então, é isso. É viver com fluidez. Você vai sentir, vai pensar, vai se emocionar, mas sem apego, sem expectativa. Porque todos esses processos fazem parte do processo de reconhecimento, né? Essas ferramentas, né? O sentimento é uma ferramenta, a emoção é uma ferramenta, tudo isso, o pensamento é uma ferramenta que apontam para o nosso verdadeiro ser. Então, não devemos rejeitar nada. Tudo que vem é para ser observado, para que aquilo ali aponte, para você perceber o que aquilo ali está apontando. Viu, percebeu, pronto, foi. Quanto mais entendimento tem, menos apego também se tem, e aquilo ali, então, vai fluir mais rápido, vai passar mais rápido. Enquanto o sentimento ou a emoção está permanecendo, é porque você tem alguma coisa para aprender com aquilo. Porque se não aprender, vai voltar, com certeza. O ser humano aprende por repetição. Ele só entende na hora que ficar claro e aí pronto, aí não vai voltar mais, não vai precisar vivenciar aquilo. Se aquilo ali voltar, não é para ele, porque não vai fazer efeito. É para o outro que está do lado dele. Ô, Mária, mas é isso que eu percebi, como você falou, ferramentas para chegar no lugar de ver que já não precisa mais daquilo. Exatamente. Porque aí você vai ver, você vê a situação e tudo, mas aquilo ali não interfere mais em você. Né? Aquilo ali já interfere. Você já aprendeu o que tinha de aprender com aquilo. Mas você aceita aquilo, você está observando. Você está vivenciando de alguma forma, mas aquilo ali não te afeta mais. Certo? É isso mesmo, certo.
Grata. Mais alguma questão, gente? Bom, vamos fazer nossa meditação? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Que aí a gente vai fazer a meditação. Se tem mais alguma questão que ficou no ar, alguma dúvida? Bom, vamos fazer então. Antes de fazer a meditação, eu queria falar com vocês que a meditação ajuda muito nesse processo. Por exemplo, na minha experiência, a meditação foi básica, né? Então, por isso que eu recomendo sempre o silêncio, para que o silêncio ele harmoniza o nosso ser interno, né? Porque harmonizando a mente, ele harmoniza todo o nosso ser, todos os aspectos, né? Então, por isso que o silêncio é tão reconfortante, ele é revitalizante, porque aí nós nos conectamos com a consciência suprema, com o nosso verdadeiro ser, e é isso realmente a nossa fonte de suprimento. Então, é importante meditar, nem que seja 15 minutos por dia. À medida que você for criando esse ritmo de meditar, esse tempo vai aumentando e você vai encontrando um tempinho para fazer. Né? Porque tudo é prioridade. A pessoa, se ela coloca isso como prioridade, ela vai ter tempo, com certeza. E vai ter, sim. Então, comece praticando 10, 15 minutos por dia, depois meia hora. Meia hora já é um tempo ótimo. Você meditar todo dia meia hora, e com uma semana você já vê, já nota a diferença. Então, porque a meditação, ela vai limpando a mente, naturalmente, sem esforço. Algumas pessoas falam que meditar, você tem que fazer esforço para não pensar. Não, não é nada disso. Você aprende a não focar nos pensamentos. Os pensamentos vêm, você aprende a mudar o foco, tirar o foco do pensamento e ir para a respiração, até que você não tenha nem foco na respiração. De tão entregue que você fica. Você fica entregue ao silêncio, sem nenhum esforço. Então, eu aconselho a meditar, porque isso vai ajudar muito no processo de vocês. Então, e meditar não precisa de nada demais. Eu sempre aconselho a fazer essa da respiração, porque é a mais simples de todas, mais básica, e qualquer um pode fazer sozinho, não precisa da companhia de ninguém. É claro, eu até aqui sustento que meditar em grupo ajuda, porque aí cria, né, uma vibração coletiva ali e vai criar uma egrégora, né, ali a força que é gerada ali é maior. Então, realmente, meditar com outras pessoas é muito bom. Mas meditar sozinho também é excelente. Então, meditem. Né? Vai ser muito bom. Então, vamos lá, vamos fechar os olhos. A princípio, você, para iniciar a sua prática de meditação, escolha um lugar tranquilo, né? Silencioso, um lugar onde as pessoas não vão te interromper, né? Se for preciso, você avisa as pessoas, fale que você vai meditar, né? Que você gostaria de um pouquinho mais de silêncio. Tá?
Com o tempo, você vai conseguir meditar em qualquer lugar, independente do ruído, de onde você está, não importa. Mas, para começar, é bom ter um pouquinho de silêncio. Se você quiser, põe uma musiquinha suave e tal, para ajudar a você relaxar, para você se distanciar dos pensamentos. Então, vamos inspirar e expirar profundamente e lentamente. Inspirem e expirem apenas pelas narinas. Vamos relaxar o corpo e a mente. Vamos soltar todas as tensões que possam estar causando algum tipo de desconforto no nosso corpo. Podemos mexer os ombros, os braços, as mãos, o pescoço, que é onde a gente acumula maior tensão. Soltem essas tensões. Encontre uma posição confortável. Se vier algum pensamento, deixe que ele passe por você, mas não dê atenção a ele, volte a sua atenção para a respiração. Vamos entoar o Om. Escutem o silêncio, mesmo que haja algum ruído, o silêncio está aí, por trás do ruído, por trás da sua respiração, por trás do pensamento, por trás de algum sentimento que possa estar aí em você. O silêncio está presente. O silêncio está presente por trás e em todas as coisas. Ele é o princípio de tudo. Ele é o princípio do homem. E ele é a consciência, é emanado pela consciência, flui através da consciência.
Ele permeia toda a existência. O silêncio é a fonte de verdade. É do silêncio que é emanada a sabedoria. E isso é paz, é verdade, é amor. Esse estado de paz, de presença, está aí sempre. É você, somos nós, é tudo que há. Todo o resto é ruído, é manifestação da mente. Tudo bem, faz parte, mas esteja consciente do presente, da presença, do silêncio. Observe a partir disso, desse silêncio, dessa harmonia, dessa paz. Assim sendo, a verdade fica evidente. Pode-se perceber o que é real e o que é ilusão, o que é harmônico e o que é desarmônico, o que é paz e o que é dor. Assim fica mais fácil discernir, filtrar, se desapegar, se desidentificar. Inspire, expire. Sinta e viva essa realidade de pura paz, de onde emerge a verdade, o discernimento para vivenciar a experiência com lucidez, liberdade e harmonia.
Mantenham nesse estado. Sempre, porque ele é sempre presente. Basta estar consciente disso. Mesmo em momentos em que são exigidos de nós o corpo, a mente, mas uma mente livre e aberta, de certa forma treinada, porque ela está focada no absoluto. Sigam assim, pois assim é. Inspirem e expirem. Sejam isso, mantendo isso em evidência. Vivenciando isso, permanentemente isso. Expirem, expirem. Gratidão a todos, gratidão ao universo por esses momentos, por essa partilha. Muita paz, muita luz para todos. Uma boa noite. Namastê. Paz e luz, gente. Obrigado. Um abraço em cada um de vocês. Até o próximo encontro. Namastê, boa noite a todos. Namastê. Tchau.